Olinda Gerson é uma escritora refinada. É interessante que ela trabalha muito com o humor, tem algum namoro com o fantástico, mas, sobretudo, ela trabalha com o lirismo e com o realismo. Sua obra é profundamente real, e talvez aí é por isso que ela seja tão marcante. Ela está lançando 2 novos livros aqui no Brasil, ela que é portuguesa, o Alice e Outras Mulheres, onde o universo feminino é mostrado de uma maneira muito crua, mas de uma maneira muito real, e o regresso de Julia Mann a Paraty, que ela fala exatamente isso, da mãe do Thomas Mann, que ela era brasileira, era de Paraty, e foi levada para a Alemanha aos 7 anos de idade e nunca mais regressou ao Brasil. Mas na ficção da Deolina Gerson, ela regressa e aí sim ela volta a ser feliz. E é sobre esses livros que a gente fala no Leituras de hoje. Deolina, é sempre um prazer conversar com você. Eu já conheço sua literatura, não tão bem, mas conheço sua literatura. E me impressiona muito, né? Esses 2 livros, o que você lança aqui no Brasil, O Regresso de Julia Mann a Paraty, e Alice e Outras Mulheres, me admira muito. É uma visão feminina, né, de um universo feminino, mas não feminista, que é interessante. De certa forma, uma certa universalidade. Né? Alice e Outras Mulheres, essas mulheres que você fala, poderia estar. Elas estão preferencialmente em Portugal, mas elas poderiam estar em qualquer canto. Né? Quer dizer, como Certo? foi trabalhar com esse elemento universal dos sentimentos femininos? De facto, eu escrevi vários livros de contos, vários romances, ao todo já são 19 livros, e a seleção dos contos que saíram em Alice e Outras Mulheres foi feita pela Raquel Menezes e pela professora Nilma Lacerda. Elas escolheram contos sobre mulheres, figuras muito diferentes, histórias muito dispares, mas de facto podiam passar-se em qualquer lugar do mundo, porque de facto é isso que me interessa, é o que é universal. Claro que também escrevo sobre Portugal, mas gosto de falar sobre temas universais. Falando ainda um pouco mais sobre esse livro de Alice e outras mulheres, há um aspecto interessante, porque elas são protagonistas da história, mas mais do que isso, elas, de certa forma, dominam a história. Há um conto muito emblemático, As Vizinhas, onde 2 mulheres decidem romper com o que seria a tradição imposta pelos filhos, né? Que, de certa forma, é uma metáfora sobre a imposição social sobre essas mulheres. Em vários outros contos acontece isso também, desse volume. Né? Quer dizer, também como é falar um pouco sobre essa resistência às imposições sociais. É uma forma de transgressão também. Né? Você fala de Sem dúvida, transgressões. sem dúvida. Eu acho que as mulheres estão a impor-se cada vez mais, a terem a sua própria voz, a entrarem na sociedade em lugares de topo, em encontrar a sua própria identidade. E como você dizia há pouco, são figuras femininas sem ser naquela perspectiva feminista de homem contra mulher ou mulher contra homem, porque eu escrevo para homens e mulheres, porque estamos no mesmo mundo e no mesmo barco, e os problemas das mulheres também são problemas dos homens, e se elas mudam, eles também mudam, e a sociedade está em mudança, a mentalidade está a mudar, e muito depressa, felizmente, em vários aspectos, muito lentamente, infelizmente ainda noutros em que há muito caminho a fazer. Mas nesse conto que você refere, Vizinhas, de facto é um tema muito atual e que me dói, que me preocupa, que é a situação dos mais velhos, que são muito
quase eu poderia dizer manipulados pela família, pelos filhos, pela família, que decidem quando eles já não podem viver sozinhos e quando eles devem vender a sua casa e ir para um lar e, de certo modo, não terem muito que se preocupar com eles. E isso, infelizmente, acontece porque as pessoas têm vidas muito difíceis. Eu não culpo os filhos, nem culpo as gerações mais novas. Têm casas pequenas, têm crianças para cuidar, não têm espaço nem cuidadores que tomem conta dos mais velhos, têm uma profissão, portanto é muito difícil. Mas nesse conto, as duas vizinhas que são amigas desde a escola primária e se reencontram muitos anos depois, ambas já viúvas e com uma longa vida atrás de si, reencontram-se na mesma aldeia, são vizinhas e percebem que no último Natal em que passam juntos, que a família começa a falar em lares, a irem para lares. E porque já não estão bem ali sozinhas, e elas acham, bom, é agora. E elas escolhem não a eutanásia, porque ainda não é legítima, ainda se discute, ainda não está instaurada em Portugal, como está noutros países europeus. Está em discussão agora no Parlamento e na população em geral. Mas eu sou a favor. Eu acho que quando as pessoas já não têm condições de autonomia e não querem sofrer, não querem passar por aquela fase de degradação física, de sofrimento físico, etc., eu acho que elas têm direito a escolher a hora em que querem morrer e a maneira sem dor como podem morrer com uma morte assistida. Eu sou a favor e é isso que eu gostaria de ter para mim. O mais tarde possível, obviamente, e penso nisso como daqui a muitos anos, se Deus quiser. Espero viver muitos mais, escrever muitos mais livros, ter muitos anos com saúde, etc. Mas como elas não têm esse recurso, elas escolhem uma outra forma que é subtil e que é eficaz, e tem alguma coisa talvez de poético, de regressar à natureza. Elas fogem e fogem da família, o que é curioso. Agora vão fazer um filme de 50 minutos para a televisão sobre esse conto, exatamente. É Sofia Teixeira Lopes que vai ser a realizadora. E, Você, e há de um facto é aspecto, esse problema, esse aspecto que eu foco. há um outro aspecto também muito forte na sua literatura, quer dizer, são dois aspectos que me pareceram. Primeiro, essa questão do lirismo, né? Há um lirismo, não um sentimentalismo, mas um certo lirismo em tratar de coisas delicadas, né? Como a Sim. morte, a própria coisa. Você trata disso com uma certa leveza, como uma consequência mesmo natural da vida. E uns certos pontos, uns certos namoros, digamos assim, com o fantástico, com o imponderável. Quer dizer, como é a presença desse lirismo e desse fantástico em sua literatura? Eu penso que não é exatamente o fantástico, é porque eu não gosto de sair da realidade. Dou um salto para uma visão mais profunda das coisas, que às vezes se torna quase poética e vai para uma outra dimensão, mas que não é realmente fantástico. Eu não gosto de literatura fantástica porque ela deixa pontas soltas. Portanto, deixa muita coisa por explicar. E isso eu não gosto. Aliás, desde criança, por exemplo, a Alice do Lewis Carroll, que eu reescrevi no conto Alice in Thunderland, é a história da Alice contada por ela própria em sentido inverso àquele que Lewis Carroll contou. E o livro do Carroll, de facto, é uma história fantástica, não é? Ela vai atrás de um coelho, cai num buraco que nunca mais acaba, acontece-lhe toda a espécie de aventuras inverosímeis. Ela cresce, não cabe na casa, diminui de tamanho, acontecem-lhe as coisas mais estranhas e encontra personagens, de facto, fabulosas, fantásticas, impossíveis.
E eu lembro-me que em criança eu li, já não era muito criança, já tinha para aí 10 anos ou 11, não sei bem, mas eu quando li o livro, eu estava com curiosidade de chegar ao fim para ver como é que o autor explicava aquilo tudo, porque não podia ser fantasia. E fiquei muito zangada com ele quando cheguei ao fim e era tudo um sonho. Eu pensei, meu Deus, mas ele está a brincar conosco. Então, assim também eu. A gente escreve, não importa o quê, e chega ao fim e é tudo um sonho e não há nada que explicar e o autor vai-se embora descansado e cada um que interpreta o livro. Não é o tipo de escrita que me seduza. Claro que na altura eu não compreendia o humor do livro, nem a parte sexual que está implícita. Aliás, a tese de que ele era pedófilo não foi invenção minha. Há, inclusivamente, várias coisas publicadas sobre essa perspectiva, não é? Mas foi isso que eu escolhi. Portanto, eu não gosto de romances nem de contos fantásticos, como, sei lá, os do Edgar Poe ou outros assim, em que muita coisa fica por explicar e o leitor fica perplexo. No fim, não é isso que eu quero do leitor. Eu estou a falar de problemas reais, nesse ponto estou a falar da pedofilia, que também é um aspecto muito importante e que foi muito escamoteado, muito escondido pela sociedade, inclusive pela Igreja, o que é absolutamente escandaloso, pelo mundo fora. É disso que eu quero falar no conto. Eu vou buscar temas e não tenho medo de me confrontar com temas muito sensíveis, digamos. Sim, né? Aquele conto do casaco de raposa vermelha, né? Que é um namoro ali com o fantástico, mas mais também uma crítica social à sociedade de consumo, né? Me parece uma coisa muito, né, voltada a isso, né? Quer dizer, Sim, sim, sem dúvida. né? Inclusive, é engraçado que esse conto teve muito sucesso nos Estados Unidos e enfim, saiu publicado em muitas antologias, primeiro numa revista, e o ano passado a Vogue pediu-me o conto para publicar. E eu aceitei, e também houve uma empresa de casacos de peles que utilizou o conto sem me pedir licença, mas só o título, o casaco de raposa vermelha, e pôs vitrinas de lojas cheias de casacos de raposa de todas as cores, inclusive a vermelhos. Mas aí eu interpreto como a raposa, ela teve sempre um lado raposa, acho que é o lado erótico, o lado afetivo, o lado das pulsões profundas que a nossa sociedade nos faz reprimir. Somos muito robotizados e o lado afetivo está muito abafado. No conto, ela é uma pequena empregada bancária que tem uma vida muito rotineira e certamente muito aborrecida, e quando se apaixona pelo casaco e depois faz muitos sacrifícios para conseguir comprar o casaco, e depois o casaco cola-se a ela de tal maneira que ela se transforma em raposa e foge na floresta. Mas eu vejo isso também num sentido simbólico e algo poético, digamos que o nosso lado animal, de vez em quando, e felizmente para nós, não se deixa asfixiar e vem à tona. A Flora. Agora, o seu novo romance, né? O Regresso de Júlia Men a Paraty, há uma coisa interessantíssima. Porque você começa com uma, digamos assim, de certa forma, uma ousadia literária que não é um diálogo, né? Mas é uma leitura que Freud faz de Thomas Mann e que Thomas Mann faz de Freud, para justificar a terceira parte do livro, que é exatamente a visão da Julia Mann com a relação dela com a cultura alemã e com os filhos, né? Certo? Essa relação toda que estaria toda, não digo explicada, mas pelo menos
incitada naquelas conversas entre Freud e Thomas Mann. É uma arquitetura complexa de um romance, né? Quer dizer, como é que foi pensar esse romance, como é que foi a construção dele também? Surgiu porque eu sou germanista de formação, estudei na Alemanha, fui professora de literatura alemã portanto, eu conhecia bem a obra do Thomas Mann e também do Heinrich Mann, que li desde os tempos em que era estudante. E depois também li muita coisa de Freud e de Jung por curiosidade cultural e porque eles também viveram aquela época muito conturbada das duas guerras, não é? A Julia Mann só viveu a primeira porque morreu em 1923. A ordem cronológica no livro vai em sentido inverso à realidade, porque eu coloco primeiro Freud a pensar em Thomas Mann já em Londres, no exílio, em 1938, porque ele esteve muito poucos meses no exílio, ele não queria deixar Viena, que apesar de tudo ainda amava muito, apesar enfim, de toda aquela obscenidade da guerra e do antissemitismo, ele achava que a psicanálise se podia praticar em qualquer regime e tinha a ilusão de que se podia ser de algum modo apolítico. E Thomas Mann também namorou essa ideia do escritor acima das opções políticas, embora mais tarde, ao contrário do seu irmão, que foi ferozmente anti-nazi desde os anos 20, Thomas Mann só mais tarde escreveu também contra o nazismo, mas de uma maneira muito diferente de enfrentar o problema e de se exilar, por exemplo, para sair da Alemanha nazi. Foi quase por umas circunstâncias grotescas e acidentais que ele não regressou à Alemanha e não foram as milícias nazis que o expulsaram. E só mais tarde os livros de Thomas Mann foram queimados, como os de Freud. Mas eu ponho Freud a pensar nele, claro que eu não posso saber o que se passava na cabeça de Freud poucos meses antes de morrer, porque ele morreu, aliás, com uma morte assistida, porque ele tinha cancro na boca e sofria imenso e morreu com 2 injeções de morfina. Mas eu coloco a pensar em Thomas Mann e a comparar-se com ele, porque ele também lamenta, nessa altura, não ter sido mais ativo politicamente e não ter falado contra o nazismo. Ele dizia, eu, tal como você, Thomas Mann, eu fechei-me numa obra e achei que lhe iria dedicar a vida inteira. Mas teria sido mais útil escrever artigos em jornais, ir para a rua gritar, lutar de uma maneira mais direta, como cidadão, que também sou, e não fui melhor do que você. De facto, eles admiravam-se reciprocamente, liam as obras um do outro, escreveram algumas, embora poucas, cartas na vida, mas conheciam muito bem a obra um do outro. E ambos tinham afinidades profundas. O Freud gostava muito de Thomas Mann como escritor e o Thomas Mann leu os livros do Freud. E depois coloco 8 anos mais cedo o Thomas Mann pensando em Freud, portanto em 1930, e a última parte, e portanto estes 2 primeiros, digamos, capítulos dão a introdução à sociedade e à mentalidade da época. E depois o 3º capítulo, que é o que me interessava realmente, porque eu fui atrás da figura de Julia Mann. Sobre ela eu não sabia nada, porque sabia que a mãe deles era brasileira, descendente de português e de Índia, isso já na geração dos avós. O pai dela já era alemão e casou com uma mestiça, e a mãe morreu aos 6 anos e ela aos 7 foi trazida pelo pai para a Europa e nunca mais regressou a Paraty, mas escreveu umas memórias de infância que se chama Sobre a Infância de Dodô, que era o nome que lhe davam em casa, e
essa foi a única época realmente feliz da sua vida. Ela nunca esqueceu Paraty e que ela via como uma espécie de paraíso onde ela foi amada e tinha uma ama negra chamada Ana, que foi a sua verdadeira mãe quando a mãe morreu, e mesmo durante a vida da mãe, como ela tinha uma série de outros irmãos, inclusive um mais novo do que ela, e depois a mãe morreu no parto de um outro filho que não chegou a sobreviver, e a Ana foi a sua mãe, digamos. E ela ficou sempre com essa memória da infância. Portanto, depois eu ponho Júlia a voltar depois de morta, o que obviamente é uma perspectiva impossível, mas era o seu desejo. E curiosamente, um dos filhos, Victor Mãe, escreveu um livro de memórias sobre a família, que se chama Éramos Cinco, em que ele conta que na altura em que a mãe morreu foram-se despedir dela e depois saíram do quarto e a enfermeira que ficou a ver os seus últimos momentos disse que ela tinha começado a falar numa língua incompreensível, que só podia ser português, que nenhum deles conhecia. Portanto, ela procurou o lugar de origem. Aliás, ele próprio, enquanto estava ainda no quarto com a mãe, ele disse, ela começou a falar como se fosse estrangeira, com um sotaque que ela deveria ter tido quando começou a aprender alemão aos 7 anos. Portanto, ela estava a regressar, de algum modo, dentro de si própria. E foi isso que eu quis fazer no livro. Agora é interessante, porque você estabelece uma certa relação de pertencimento à cultura brasileira que sobrevive na Júlia, né? É uma perspectiva também muito interessante isso, né? Como é que foi também trabalhar essa questão? Foi muito interessante, até porque eu acho que também continua a ser uma questão atual. Ainda hoje há um preconceito enorme, um preconceito racial, desde logo, porque Júlia era considerada mestiça e, portanto, nunca foi completamente aceito pela sociedade muito conservadora e puritana da Alemanha do Norte. E os próprios filhos também escreveram personagens femininas de mulheres que eram muito a imagem que eles tinham da mãe, como alguém que veio de outro continente, de outra cultura e que não encaixava ali e era inclusivamente mal vista pela sociedade. Thomas Mann escreveu num pequeno escrito biográfico que, sendo o pai dele alemão e o avô dele, do lado materno, também alemão, só 1/4 do sangue deles dele e dos irmãos era latino. Portanto, havia um preconceito contra o sangue latino que não era tão importante como o sangue germânico e nórdico. E isso continua a existir no mundo de hoje. Nós vemos, por exemplo, os americanos consideram os latinos, os porto-ricanos, os de língua espanhola, como inferiores aos americanos. Os europeus do norte, uma coisa que a mim, como portuguesa, me enfurece, acham que os países do sul da Europa, portanto é esse conflito norte-sul que não faz sentido nenhum, portanto Portugal, Itália, Grécia e Espanha, as iniciais são pigs, porcos. E então os países do sul, para eles, são the pigs. Os porcos, não somos os porcos, não somos em nada inferiores a eles. Temos menos dinheiro, temos corrupção, mas eles também têm. E se não têm mais é porque, felizmente para eles, as instituições funcionam muito bem e ai deles se prevaricarem. Eu lembro-me que uma vez estive também numa reunião literária na Holanda e me disseram, mas uma pessoa aqui, quando está doente, não precisa de atestado médico nenhum para ficar de baixa. Telefona a dizer que está doente e pronto. Mas ai dele se mentir, porque nunca mais arranja emprego. Portanto, há
punição para quem pisar o risco, não há impunidade. E isso eu acho que é muito importante e que nós temos de aprender com esse tipo de cultura, porque senão a nossa sociedade não sobrevive, nem a democracia sobrevive. O que não quer dizer que eles também não tenham problemas de democracia, basta ver o que se passa agora com as vacinas. Há uma guerra de vacinas que não são para todos e quem tem mais dinheiro compra mais e já vimos que não há democracia na Europa também não, e a Europa também é decepcionante, mas eu não admito nem aceito que considerem os povos do Sul ou do Hemisfério Sul, ou seja, de onde for, ou os africanos, inferiores aos outros. Portanto, o centralismo europeu desapareceu, porque agora há outros países, há a Ásia, a China, a Rússia, há outros países em desenvolvimento, obviamente os Estados Unidos, a América do Norte é muito mais rica do que a do Sul, etc. Mas há valores que nós temos e qualidades que nós temos que eles não têm, e eles também têm muito a aprender connosco. Portanto, claro, a minha perspectiva também está muito clara no livro. Só para a gente recordar aqui, a cultura inca, ela era centrada em três perspectivas, né? As únicas coisas que eram proibidas na cultura inca: você não podia ficar sem trabalhar, você não podia mentir, nem podia roubar. O resto você podia fazer à vontade. Então, quer dizer, nós já estamos adiantados dele, porque isso a gente já pensava como incas, né? Certo, mas isso está certo, não é? Isso está certo, porque se não trabalhar e se roubar está a fazer mal à sociedade, não é? Aliás, eu estive na Colômbia também numa feira literária em Bogotá e admirei imenso como eles procuram, como aliás vocês também fazem muito bem no Brasil, procurar a cultura pré-colombiana e pré-descoberta. Portanto, a cultura nativa, que é muitíssimo rica no Brasil como no resto da América Latina. E de facto, os indígenas que existiam lá antes de chegarem os europeus tinham uma cultura enorme que os colonizadores não respeitaram, infelizmente, não é? Nós todos temos consciência disso e toda a colonização foi péssima. Não houve uma melhor que outra, a inglesa não foi melhor do que a holandesa ou a portuguesa, foram todas péssimas. Mas repare que ainda hoje, aquele milionário Musk que quer ir fazer viagens espaciais para Marte, ele diz: nós vamos colonizar Marte. Portanto, continua a mesma mentalidade. Graças a Deus que o Marte não tem lá pessoas, não é? Graças a Deus. Mas a mentalidade é essa. Deolina, foi uma ótima conversa com você, sempre muito agradável essas conversas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leitura. Adorei, Maurício. Muitíssimo obrigada.